Carta de Paulo aos Filipenses. Alegria e contentamento em meio às lutas da vida. Então, irmãos, a mensagem da carta de Paulo aos Filipenses é exatamente essa. Deixa eu passar mais um template para frente. Então, qual que é a mensagem, né? A mensagem é essa: a alegria do cristão. A alegria do cristão. A mensagem de Filipenses diz respeito, irmãos, à base da alegria e da fé cristã. Irmãos, Paulo nos diz que só em Jesus é possível ter a verdadeira união, a verdadeira alegria, e que esta alegria não é possível tê-la ela fora de Cristo. Que essa verdadeira alegria, ela não é passageira, que essa verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias. Pois mesmo em meio das adversidades, mesmo em meio dos sofrimentos, mesmo em meio das crises, das adversidades da vida, o verdadeiro cristão, ele experimenta essa verdadeira alegria. E somente, irmãos, novamente falando, somente através de Cristo que alcança essa alegria. Como ocorre todos os outros meios de graça também. Somente através de Cristo. Então, é essencial para essa alegria a convicção, irmão, de estar confiante na autoridade de Cristo, estar confiante na obra de Cristo, estar confiante na tudo aquilo que Jesus fez por nós, nos méritos de Cristo. Porque se nós estivermos nos resguardando, tendo como base o nosso próprio mérito, nós merecemos porque nós somos bons, nós merecemos porque essa alegria, porque nós fazemos o bem, está tudo errado. Vai ser uma alegria, um contentamento passageiro, irmãos. Eu prefiro dizer que essa carta de Paulo é a carta da alegria, diz que respeita a alegria, assim como Hernandes Dias Lopes em seus livros, como também John Stott e Lloyd Jones. E Hendricks diz que é a carta da maturidade cristã. Eu penso que a maturidade cristã leva-nos a termos contentamento e alegria diante de qualquer circunstância, porque a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa gratidão a Deus independe das circunstâncias em que passamos, irmãos. Então é exatamente isso que eu vejo, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, né? Eu sempre falo, eu não gosto de falar o que eu acho, eu não gosto de falar o que eu penso, né? Mas eu gosto de falar o que a Bíblia diz. Então, vamos seguir então o outro slide, né? O slide número 4, né? Qual que é o plano de aula, né? O que nós vamos ensinar hoje? Hoje nós vamos ver a organização da primeira igreja, nós vamos falar sobre Filipos como uma porta de entrada para o Evangelho, vamos ver a importância e estratégia de Filipos, vamos ver o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos e as peculiaridades da carta à igreja de Filipos, irmãos. Então nós vamos ter esse plano de aula todinho aí. Então, mas para isso, eu quero mostrar aqui qual material, ou quais são os materiais que eu estou usando, né? Estou usando o livro, né, do William Hendricks, Efésios e Filipenses. Estou usando como base, né, o livro do Hernandes Dias Lopes, porque o livro do Hernandes Dias Lopes, ele é um compêndio, né? Ele é uma pesquisa bem feita de vários outros livros, né? E muitos dos livros que ele usou na pesquisa dele foram literaturas em línguas estrangeiras, né? E não línguas estranhas, irmãos, não, mas línguas estrangeiras. Então a gente vai enriquecer mais a aula. E também estamos usando aí uma série da cultura bíblica, aquela antiga, né? Os azulzinhos e os vinhos, os vermelhinhos. Um pequeno livretinho de João Calvino, que a gente tira alguma coisinha ou outra, uma pinceladinha, porque é pergunta e respostas, e também esse comentário de F.F. Bruce. Então, tá tudo guardado, tudo aqui arrumadinho que a gente está usando na nossa pesquisa. Então, a gente passa a semana pesquisando
para trazer de uma forma bem didática, assim eu espero, para vocês essa aula. Então tá aí os materiais que foram usados. Vamos fazer a leitura bíblica, irmãos? Eu vou projetar a leitura bíblica na tela da sua TV aí, no vídeo, ou do seu celular, mas está lá em Atos 16, de 6 a 40. Então vamos ler. Então acompanhe a leitura aí. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para um cárcere inferior ou interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém, irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este momento em que nós vamos compartilhar da tua palavra, do estudo bíblico. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, ó Deus, a tua doce e santa palavra. Fala conosco, ó Pai, te pedimos, manifesta a tua vontade aos nossos corações. Assim pedimos e assim cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos lá, dando sequência. Então tá aí, irmãos, vamos à organização da primeira igreja cristã na Europa. A primeira igreja cristã. Como se deu essa organização, né? Então, antes de expor a carta, irmãos, de Paulo aos Filipenses, nós precisamos analisar a plantação dessa igreja. De todas as igrejas que Paulo plantou, meus irmãos, essa foi a mais ligada ao apóstolo e a que nasceu num parto de mais profunda dor. Então, para isso, irmãos, nós precisamos enfatizar alguns pontos. Primeiro ponto, irmãos, está aí. Um programa missionário conduzido por Deus e não somente por Ele. Então, irmãos, sabemos que o programa missionário da igreja ele deve ser conduzido pelo céu. Que o programa missionário da igreja ele deve ser conduzido por Deus e não pela terra, e não pelos homens. O apóstolo Paulo estava a caminho da sua segunda viagem missionária, com Silas. Também estava com eles Timóteo e Lucas, com o propósito de abrir novos campos e plantar novas igrejas, irmãos. Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas a povo de Deus mudaram o rumo da sua jornada, direcionaram para a Europa. Como lemos, né? Que Deus mudou os planos de Paulo, que Deus mudou totalmente aquilo que Paulo tinha no coração em relação à sua primeira viagem. Então, nós percebemos aqui, irmãos, aquele texto que sempre fala aos nossos corações, aquele texto que sempre vem aos nossos corações, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Fazemos planos, sonhamos, projetamos, mas só vamos realizar planos, sonhos e projetos se Deus assim permitir, se Deus assim quiser e se Deus assim abençoar. Então, a agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus, irmãos, e não pelos obreiros, deve ser definida no céu e não na terra. Paulo abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. A igreja entrou na Europa. Então, irmãos, nós devemos exatamente pôr isso no coração, né? Que os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos possam ser aprovados por Deus, possam ser abençoados por Deus, tá bom? Então, o segundo ponto, Deus nem sempre dá caminho fácil, mas a vitória sempre está garantida, irmãos. Em segundo lugar,
A porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, porém nos conduz para um destino vitorioso. Deus apontou o caminho missionário para onde os plantadores deveriam ir. Lhes deu sucesso na missão, mas não sem dor, sem sofrimento e sem sangue, como nós vimos na leitura do texto bíblico. O sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Muitas vezes o solo fértil da evangelização, irmãos, é regado pelas lágrimas, pelo suor, pelo sangue daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho, como foi na vida dos apóstolos, como foi na vida de Paulo, Silas, Lucas, Timóteo. Então, irmãos, é bem claro que isso. Paulo e Silas foram açoitados, foram presos com os pés nos troncos. Mas Deus abriu o coração de Lídia, Deus abriu o coração do carcereiro, Deus abriu o coração da igreja para Paulo, para aqueles homens. Vamos lá. Filipos, o portal do Evangelho na Europa. Intervenção divina. Olha que interessante quando nós falamos da intervenção divina. Deus interveio na pretensão da viagem de Paulo para a Ásia. Deus interveio nessa pretensão. Deus quis levá-lo para outro caminho. E através de um sonho, Deus mostrou claramente para onde Paulo deveria ir. E quando Paulo relatou aos seus companheiros de viagem, eles não tiveram dúvidas. A entrada de Paulo na Europa, por orientação divina, foi um divisor de águas na história do mundo, irmãos. Foi uma decisão insondável e soberana de Deus em direcionar a obra missionária para o Ocidente, não para o Oriente. A história das civilizações ocidentais foi decisivamente influenciada por essa escolha divina, irmãos. Hoje, algumas nações orientais estão imersas em trevas enquanto o Ocidente foi bombardeado por essa mensagem bendita desde o princípio. As boas novas de Cristo, as boas novas da salvação. Então, o desejo de Paulo era entrar na Ásia. Sua segunda agenda missionária o levava a um caminho, mas Deus levou Paulo para outro caminho. A agenda missionária de Paulo traçava um caminho, mas Deus traçou outro caminho. A agenda missionária de Paulo queria ir para o Oriente, mas Deus fez ele ir para o Ocidente. Contudo, Deus redirecionou. Deus mudou a agenda, Deus mudou a rota, Deus mudou o itinerário. E assim a Europa, e não a Ásia, tornou-se palco dessa grande empreitada evangelizadora de Paulo. Esta foi a primeira e principal penetração do Evangelho no território gentio, irmãos. Então, olha que interessante isso, irmãos. Saber que é Deus quem nos guia, é Deus quem nos conduz. Basta estarmos atentos para ouvir o direcionamento de Deus, a voz divina, irmãos. Basta estarmos atentos para essa questão. Aí está Filipos, sua importância estratégica, sabedoria divina. A sua importância estratégica, a sabedoria divina nesta ação em conduzir Paulo para o Ocidente. A sabedoria divina nessa ação em conduzir Paulo para a Macedônia. A sabedoria divina em conduzir Paulo para a Europa, passar a Macedônia e ir para a Europa. A sabedoria divina em levar Paulo para Filipos, e onde começaria então essa obra dessa plantação dessa igreja. Então, olhando essa sabedoria, percebendo a sabedoria de Deus, vamos prestar bastante atenção. Por que Deus foi sábio em conduzir Paulo para a Europa? Porque Deus foi sábio, usou de sabedoria para conduzir Paulo para Filipos. Primeiro, por causa da sua importância estratégica. Filipos tinha uma importância estratégica. A importância dos melhores métodos, irmãos, para alcançar os melhores resultados. Deus apontou o rumo. Deus apontou o rumo para Paulo. Olha, métodos e resultados. Deus apontou o rumo. Deus deu a mensagem. E Paulo adotou os melhores métodos. Paulo adotou os melhores métodos. Paulo era um homem que enxergava sobre os ombros de gigantes.
Ele tinha visão de farol alto, irmãos. Era um missionário estratégico. Ele era íntegro e também relevante. Jamais ousou mudar a mensagem, mas sempre teve coragem para usar os melhores métodos. Paulo se concentrava em lugares estratégicos. Ele era um plantador de igrejas que tinha critérios claros para fazer investimentos. Passava apressado em determinadas regiões e fixava em outras. E isso não aleatoriamente, irmãos. Ele buscava sempre alcançar cidades estratégicas que pudessem irradiar a mensagem do Evangelho. Não foi por acaso que Paulo se deteve em Filipos para ele plantar a primeira igreja da Europa, irmãos. Então, em segundo lugar, irmãos, vemos a questão da localização da cidade. A localização geográfica da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade estratégica pela sua geografia. Ela ficava entre o Oriente e o Ocidente. Era a ponte de conexão entre dois continentes. William Buckley diz que Filipe da Macedônia fundou a cidade que levava seu nome por uma razão muito peculiar, por uma razão muito particular. Em toda a Europa não existia um lugar mais estratégico. Há aqui uma cadeia montanhosa que divide a Europa da Ásia, irmãos. O Oriente do Ocidente. Assim, Filipos dominava a rota da Ásia e a rota da Europa. Lembro quando a gente fala, ou traz um estudo sobre os evangelhos, e a gente fala que não houve um momento mais propício na história do que o momento em que Jesus veio encarnar como o Messias, como o Salvador. Era o momento mais propício da história. Muitos perguntam, por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não veio depois? Por que veio justamente? Porque era o momento mais propício da história. O mundo era praticamente globalizado pelo Império Romano, onde seria muito mais fácil, muito melhor. Por isso que a gente olha a sabedoria divina, a estratégia divina em todas as situações. Tá bom, irmãos? Vamos acelerar porque nós temos pouco tempo. Então, irmãos, Filipe fundou essa cidade para dominar a rota do Oriente e do Ocidente. Alcançar Filipos era abrir caminhos para a evangelização de outras nações, irmãos. A evangelização e a plantação de novas igrejas exigem cuidado, exigem critério e planejamento. Precisamos usar de forma mais racional e inteligente as pessoas que Deus quer usar para plantar igreja. A cidade de Filipe era chamada de Crênides, um lugar com abundantes fontes e ribeiros, cujo solo era fértil e rico em prata e ouro, explorada desde a antiga época dos fenícios, irmãos. Então era uma cidade que muitas pessoas do mundo eram atraídas para Filipos. Ali em Filipos, muitas pessoas do mundo todo, de toda parte do mundo, frequentavam essa cidade de Filipos. Então, se hoje muita gente do Brasil todo vai para 25 de março, vai para o Brás em São Paulo, quer conhecer São Paulo, Filipos era 10 vezes mais do que isso. Todo mundo ia para Filipos para desenvolver negócios, para resolver coisas. A Filipos era uma colônia, né, romana, tá bom? Vamos seguir. A importância da cidade. Eu adiantei algumas coisas, né? Mas a importância histórica dessa cidade, irmãos, é muito relevante. Vários fatores históricos importantes devem ser destacados nesse estudo bíblico agora que nós estamos fazendo. Primeiro, o fundador da cidade. Vimos que quem fundou a cidade foi Filipe, pai do grande imperador Alexandre, o Alexandre Magno, de quem recebeu o nome. Filipe da Macedônia conquistou a cidade dos Tracianos por volta do ano 360, irmãos. Então, Filipos foi palco de uma das mais importantes batalhas travadas em toda a história do Império Romano, quando o exército leal ao imperador assassinado, Júlio César, lutou sob o comando de Otávio. Então, olha a importância dessa cidade. Filipe foi elevado e honrado à posição de colônia romana, irmãos. Essa colônia era instituições admiráveis. Tinha
grande importância militar. Havia em Roma o costume de enviar grupos de soldados veteranos que cumpriam seu período de trabalho militar e mereciam a cidadania. Estes eram levados a centros estratégicos de rotas importantes, como Filipos. Então, era uma cidade muito importante. Era uma cidade especial naquela época, irmãos. Era uma cidade muito especial naquela época. Mas vamos lá. Está aí. Aqui são as ruínas, né, da cidade de Filipos. Aqui as ruínas. E em volta essas montanhas. Em volta da cidade todinha essas montanhas. Em volta dela todinha. Tá bom? Está aí para vocês verem. Né? Bem claro aí para vocês. Mas vamos lá. Filipos. Formação pelo poder do Evangelho. Obra divina. Obra divina. Então tá aí. Vamos ver então nessa formação pelo poder do Evangelho, irmãos, a graça e a sabedoria de Deus. Vamos trabalhar esse. Opa, deixa eu voltar aqui. A graça e a sabedoria de Deus, tá bom? Vamos lá. J.A. Meyer diz que a plantação da igreja de Filipos, irmãos, mostra 3 coisas importantes. Primeiro, do ponto de vista humano, que a igreja de Filipos nasceu com oração, pregação, compromisso sacrificial com a obra de Deus, do ponto de vista humano. Segundo, do ponto de vista de Deus. Qual que é? Que Deus abre o coração das pessoas, que Deus liberta os cativos, que Deus abre as portas das prisões e as recâmaras da alma. E C, né, da questão da batalha espiritual, irmãos. É um confronto direto com as forças ocultas das trevas. A primeira igreja estabelecida na Europa, na colônia romana de Filipos, nos revela o poder do Evangelho em alcançar pessoas de raças diferentes, de contextos sociais diferentes, com experiências religiosas diferentes, dando a elas uma nova vida em Cristo Jesus. Vemos que uma guerra espiritual é travada. E aí nós vamos trabalhar alguns pontos. Essa graça e essa sabedoria de Deus que nós destacamos aqui, ela está lá em Atos 16, 10, 34. Quando fala sobre a conversão em Filipos. A conversão de 3 pessoas, totalmente diferentes uma das outras, irmãos. Um verdadeiro retrato da eficácia do Evangelho transformando vidas. Primeiro lemos sobre a vendedora de púrpura, a Lídia. É Deus quem toma a iniciativa da conversão dela. É Ele que abre o coração dessa mulher. E não apenas Lídia se converte, mas toda a sua casa. E não apenas sua família é batizada, mas sua casa se transforma na sede da primeira igreja na Europa, irmãos. Vemos também a conversão da jovem possessa. No texto que nós lemos lá no capítulo 16 de Atos, versos 16 a 18. Essa jovem, ela era possuída por um espírito de pitonisa, de adivinhação. Era escravo tanto do diabo quanto dos homens. E Deus também, quem toma a iniciativa na sua libertação e conversão. Vemos também a conversão do carcereiro. E aqui na conversão do carcereiro, irmãos, vemos 3 milagres. Aconteceram na conversão desse oficial romano 3 milagres. Primeiro, um milagre físico. Houve um terremoto, irmãos, que abalou aquela cadeia, que rebentou os grilhões, que soltou Paulo e Silas do tronco. Houve um milagre moral, porque nenhum dos prisioneiros fugiram. E quando o carcereiro chegou desesperado, querendo suicidar, todos estavam ali. Então houve um milagre moral. E terceiro, houve um milagre espiritual. Deus mudou a vida daquele carcereiro. Deus mudou a casa do carcereiro. Houve conversão e salvação na vida dele e de toda a família dele. Como está lá em Atos 16, 33. Então, irmãos, o Evangelho começa não apenas alcançando pessoas, mas famílias inteiras. Famílias inteiras, irmãos. Mas também, em segundo lugar, nós vamos ver também sobre que o Evangelho, na formação da primeira igreja,
ele alcança qualquer tipo de pessoa. Não há discriminação. Não há discriminação. Destacando aqui alguns pontos importantes que eu quero trabalhar com vocês, irmãos. Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes. Lídia era asiática, a jovem escrava era grega e o carcereiro era romano. Então, olha que interessante, irmãos. O evangelho alcança 3 pessoas de localidades diferentes, de cidadania diferente. Era uma igreja multicultural, era uma igreja multirracial. Deus salva na cidade de Filipe 3 classes sociais, né? Uma empresária bem-sucedida, que era Lídia, vendedora de púrpura, né? Que era comerciante, mercadora. Salva uma jovem escrava, possessa. E salva também um funcionário público, que era o carcereiro. Então, aqui, nessas 3 pessoas, estavam representadas a classe alta, a classe média e a classe pobre da sociedade de Filipos. Que interessante quando a gente olha sem discriminação. Sem discriminação, irmãos. Deus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia na cultura religiosa piedosa dos judeus. Era uma gentia, né, uma gentílica, se assim eu posso dizer, que converteu ao judaísmo. A escrava ela vivia no misticismo. E um misticismo mais tosco, comprometida com demônios. E o carcereiro acreditava que César, o imperador, era Deus. A salvação, irmãos, alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes. Deus salva pessoas de raças diferentes. Deus salva pessoas de culturas diferentes. Deus salva pessoas de religiões diferentes. As paredes que dividem as pessoas são quebradas. Pobres e ricos, religiosos e místicos, ateus e possessos podem ser alcançados pelo poder do Evangelho. Jesus Cristo é o único Salvador. Não há discriminação, irmãos. Não há discriminação. Não há nenhuma discriminação. Também vemos aqui a experiência transformadora na vida dessas pessoas. O Evangelho vem a nós com diferentes experiências transformadoras. E destacamos aqui pelo menos 3. Lídia era uma mulher piedosa. Lídia era uma mulher que estava orando. E o Evangelho alcança Lídia de forma serena, de forma calma. Enquanto ela estava numa reunião de oração, ouvindo a palavra, Deus abriu o coração. Mas e a jovem possessa? A jovem escrava? A jovem escrava era prisioneira de Satanás. O Evangelho alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo. Ela era um capacho nas mãos dos demônios. Ela era explorada por demônios e pelos homens. Foi uma experiência dramática, bombástica. Tanto para ela quanto para os seus senhores, que perderam a fonte de dinheiro, a fonte de lucro. O diabo dominou essa jovem, dando-lhe a clarividência, o espírito de adivinhação. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. Paulo não aceitou o testemunho dos demônios, nem conversou com demônios. Ele libertou essa escrava do poder demoníaco. O diabo mantém muitas pessoas no cativeiro até hoje, irmãos. Todavia, quando o Evangelho chega, quando o Evangelho bate no coração, não há grilhões que resistam, não há correntes que resistam, não há barreiras que resistam, e os cativos são libertos, irmãos. No carcereiro não foi diferente. O Evangelho alcançou em meio a um terremoto, à beira do suicídio. Deus nos salva de formas diferentes, irmãos. Por isso não podemos transformar a nossa experiência em modelo para outros. Embora todas essas 3 pessoas tivessem experiências genuínas, cada uma teve uma experiência distinta. Todas se arrependeram, todas foram transformadas, irmãos. Todas foram transformadas. Mas também vemos aqui a salvação de uma maneira específica. O Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem.
Jesus salvou uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem de classe média. Uma mulher piedosa e um homem carrasco. Uma frequentadora da reunião de oração e um carrasco que açoitava os prisioneiros, irmãos. Vejamos aqui a conversão de Lídia. A conversão dessa comerciante de Tiatira nos ensina 3 coisas. Primeiro, ela era temente a Deus, uma mulher de oração, mas não era convertida. Como assim, pastor? Como uma pessoa pode ser de oração? Pode ser temente a Deus e não ser convertida. É exatamente isso que esse texto mostra, irmãos. Porque não basta frequentar uma igreja. Não basta ler a Bíblia e orar. É preciso nascer de novo. E essa é obra do Espírito Santo. Segundo, Deus abriu o coração de Lídia. Ela ouviu, ela atendeu. A parte de Deus é abrir o coração. A nossa parte, a parte de quem ouve, é atender. O chamado de Deus é atender, é se dobrar diante de Deus. Terceiro, a conversão de Lídia, irmãos, acontece num lugar favorável. Ela buscava a Deus. O carcereiro não o procurava. Ela estava orando. O carcereiro estava à beira do suicídio. A conversão desse funcionário público, desse carcereiro de Roma, esse funcionário público de Roma, irmãos, nos mostra algumas questões. Primeiro, há pessoas que somente se convertem após um terremoto. É aquela velha questão, se não é pelo amor, vai pela dor. É essa questão mesmo. Foi através de um desespero, de um terremoto, de um desespero tremendo, aquele carcereiro reconheceu a Cristo. Só depois de um abalo sísmico, aqueles que não ouvem a voz suave do Evangelho vão ouvir. Não buscam em reunião de oração, não procuram ouvir a palavra de Deus, mas quando Deus chama de uma maneira poderosa, como chamou esse carcereiro, a mudança é radical. A mudança é radical. Assim como Deus abriu o coração de Lídia, Deus abriu também o coração desse carcereiro. Quando ele estava à beira do suicídio, irmãos. Quando ele estava à beira do suicídio. E nós podemos olhar aqui 4 coisas importantes. Primeiro, que ele estava perdido. E ele pergunta: o que farei para ser salvo? O que farei para ser salvo? Segundo, que ele diz que é preciso, segundo outros textos, ele fala: o que é preciso fazer para ser salvo? E a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação não vem só para você ou para mim. A salvação vem para você e para a sua casa. A salvação vem para mim e para a minha casa. Deus está interessado na sua casa. Deus está interessado nos seus filhos. Deus está interessado nos seus netos, na tua família. Aí, irmãos, aí a gente para um pouco para pensar, né, dentro daquela questão de salvação individual. Deus salvou o carcereiro e a família do carcereiro. Deus salvou Lídia e a sua família. Deus está interessado na sua casa e na sua família. Deus está interessado nos seus filhos, futuros filhos, netos, bisnetos. Tá bom, irmãos? Depois a gente pode entrar mais teologicamente nessa questão. Tá? Mas vamos lá, irmãos. Quinto lugar, né? A gente vê a provisão de Deus. O Evangelho é poderoso para nos sustentar nas provas da vida, irmãos. Paulo e Silas são presos, açoitados, trancados no cárcere. Mas eles não praguejam, eles não se desesperam, não se revoltam contra Deus. Eles têm a paz no vale. Em vez de clamar por vingança contra os seus inimigos, eles clamam pelo nome de Deus para adorá-lo. Eles fazem um culto na cadeia, cantam e oram a despeito das circunstâncias. Ô, irmãos, que testemunho lindo, maravilhoso para nós. Louvar, adorar a Deus, ter alegria apesar das circunstâncias. Isso mostra que, de fato, o coração deles não estava nas circunstâncias, mas o coração deles estava em Deus. Olha, grande ponto para nós, irmãos. Nosso coração deve estar em Deus. Porque se nosso coração não estiver em Deus, nosso coração vai ser levado pelas circunstâncias. Pelo medo, pela angústia, pela tristeza. Então, na verdade,
Irmãos, eles sabem que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Eles experimentam um poderoso livramento. Deus não apenas liberta os cativos das mãos do diabo, mas também liberta os seus filhos das prisões, irmãos. Ele tirou José da cadeia e o levou ao trono do Egito. Ele tirou os 3 jovens hebreus da fornalha acesa e honrou diante da nação. Tirou Daniel da cova do leão e exaltou diante dos seus inimigos. Tirou os apóstolos das grades, deixando as portas fechadas. Tirou Pedro da prisão de segurança máxima de Herodes. Agora tira Paulo e Silas do cárcere interior da prisão de Filipos. Assim Deus pode dar livramento a mim e a você nas situações mais adversas da vida, irmãos. Deus pode nos livrar dessa pandemia. Deus pode livrar dessa doença. Devemos crer, irmãos. Devemos crer. Devemos crer. Também, irmãos, Filipos, havia ação divina naquela cidade, naquela igreja que estava sendo plantada, uma ação poderosa de Deus, o mover do Espírito Santo. A carta à igreja de Filipos é considerada a mais bela do Novo Testamento, irmãos. A carta mais bela do Novo Testamento. Ela transborda de alegria, ela transborda de generosidade e ela transborda de entusiasmo. E aqui podemos destacar também alguns pontos, irmãos, que nós podemos analisar. E pontos importantes que vai servir para as próximas lições que vamos tratar a partir da semana que vem. Da outra semana. Que na semana que vem nós vamos falar sobre presbiterianismo, continuar a Constituição com o presbítero Roberto. E depois nós vamos continuar Filipenses. Só que a partir da outra aula, nós vamos trabalhar tópicos e temas importantes para a nossa aula. Hoje nós estamos fazendo uma aula introdutória. Essa é uma aula introdutória, para que você venha compreender essa carta, conhecer. Então, dentro de conhecer, algumas nuances importantes precisamos entender. Em primeiro lugar, qual é a primeira informação importante que você deve entender? Você deve compreender para te dar base para entender os demais estudos. Em primeiro lugar, o autor da carta, que é o apóstolo Paulo, o corajoso missionário, o ilustrado mestre, o articulado apologista, o estadista cristão, o fundador da igreja de Filipos, que é o remetente da carta. Ele escreveu a carta de Filipos. Então, irmãos, há abundantes evidências internas e externas que provam que Paulo escreveu essa carta. Então, eu não faço, não se faz necessário eu trazer evidências externas como o testemunho dos pais da igreja, de Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria e outros, mas vamos lá, Eusébio de Cesareia. Então, não tem dúvida que a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, por isso que nós falamos, carta de Paulo aos Filipenses. A segunda informação que nós devemos entender, onde a carta foi escrita, irmãos? Onde essa carta foi escrita? Onde essa carta foi escrita? Essa é uma carta da prisão, irmãos. Paulo esteve preso por 3 vezes. 3 vezes. Ele esteve preso em Filipos, esteve preso em Jerusalém e Cesareia, e esteve preso em Roma. E nessa última, de Roma, essa última foi em 2 etapas. Uma primeira etapa ele tinha liberdade na prisão, de receber visita, de conversar com as pessoas. E na segunda etapa ele foi isolado dentro de um calabouço, de um buraco. Então há evidências abundantes que Paulo escreveu de Roma, essa carta, irmãos, no final da sua primeira prisão. No final da sua primeira prisão. Então Paulo escreveu de Roma no final da sua primeira prisão. Ele gozava de uma certa liberdade, irmãos. Tá bom? Então, vamos para a terceira informação importante que você precisa saber, que é o motivo pelo qual essa carta foi escrita. Qual o motivo? Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu a carta aos Filipenses com 2 propósitos em mente, irmãos. Primeiro, para agradecer à igreja de Filipos pela sua generosidade. Irmãos, essa é uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com o apóstolo nas suas necessidades. Essa igreja foi a única que se associou a Paulo desde o início para sustentá-lo.
Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para Paulo 2 vezes. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois de sua terceira viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia, irmãos. Quando Paulo esteve preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele Epafrodito com donativos para lhe prestar assistência na prisão, irmãos. Era uma igreja exemplo. Era uma igreja que não media esforços para abençoar a obra e a causa de Deus através da vida de Paulo. Devemos pensar nessa situação, irmãos. Quando fala de forma sacrificial, aquela igreja, ela não apenas cultuava a Deus, ela não apenas adorava a Deus, não apenas tinha uma vida piedosa, mas ela se comprometia também com os seus recursos. E se comprometer, irmãos, com os nossos recursos financeiros, irmãos, é um sacrifício. É um sacrifício. E Paulo fala que essa igreja se comprometia de forma sacrificial e generosa com os seus recursos. Tanto é que Paulo foi sustentada durante sua vida toda pela igreja de Filipos, irmãos. O segundo motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta, além de gratidão, Paulo ele escreveu para alertar a igreja dos perigos que estava rondando aquela igreja. Qual o primeiro? Primeiro, os judaizantes, que estavam pregando, mentindo, inventando teoria para conversas para desunir os crentes. Era uma tentativa da quebra da comunhão. A desunião dos crentes, eles queriam que fosse causada no meio daquela igreja. Então Paulo escreve falando da coinonia. Paulo, ele escreve falando de uma vaidosa superioridade. Paulo, ele escreve falando de um espírito individualista e de elitista de alguns membros da igreja de Filipe. Paulo, ele combate todo o egocentrismo e trabalha o outrocentrismo, a vida doada ao outro. Segundo problema que Paulo viu, e um motivo pelo qual ele escreveu a carta, foi um problema externo. Heresia, irmãos. Heresias. Falsos mestres pregando heresias. Então Paulo, ele escreve, embora seja uma carta pessoal, uma carta de gratidão, tem valor teológico, irmãos. Porque Paulo, ele trabalha aqui o combate do que aqueles falsos mestres estavam pregando naquela igreja. Então, irmãos, Paulo tem de lidar também com os missionários gnósticos, com falsos mestres. Então, foi o motivo pelo qual Paulo também escreveu essa carta. Tá bom? Quais são os principais ênfases da carta? Qual é a principal ênfase da carta? Quais são, irmãos, as principais ênfases? A primeira principal ênfase dessa carta é a alegria, irmãos. Filipenses é a carta da alegria. Ela transborda de alegria. O texto da carta de Filipenses é um texto de uma alegria indizível e cheia de glória. O tom da alegria no Senhor perspassa toda a carta. O conceito de regozijai-vos e alegria aparece 16 vezes nessa carta, irmãos. Se você quiser anotar aí para ler, olha, você pode ler depois. Filipenses 1:4, Filipenses 1:18, Filipenses 1:25, Filipenses 2:2, Filipenses 2:28, Filipenses 3:1, Filipenses 4:1, Filipenses 4:4, Filipenses 4:11, irmãos. Então, F.F. Bruce, irmãos, diz que nas páginas da carta de Filipenses irradiam a positiva e triunfante mensagem da alegria
em razão da obra de Cristo em nós, na vida deles. A ação do Espírito Santo em nós e por meio deles, por meio de nós. E por causa do plano de Deus em nossas vidas e nas vidas deles, irmãos. Mas também, aqui, essa carta, além de falar de alegria, essa carta fala de unidade cristã. Depois de dar primazia a Cristo no seu capítulo, Paulo revela que o outro deve ir antes do eu. O amor não é egocêntrico, mas deve ser outrocêntrico. O segredo da unidade é sempre pôr o interesse dos outros na frente do nosso, irmãos. No capítulo 2, Paulo cita 4 exemplos daqueles que pensam no outro antes de pensar no eu. Cristo, ele próprio, Timóteo e Epafrodito. Então, Paulo fala de Cristo, dele próprio, Timóteo e Epafrodito, irmãos. Mas também essa carta revela a pessoa de Cristo. Cristo é a figura central dessa carta. Ele é o elo de união entre todas as outras partes. E o Senhor plenamente divino, exaltado, é o Jesus da cruz, mas também aquele que virá em glória para transformar, irmãos. E essa carta também fala da segunda vinda de Jesus. Há 6 referências aqui à segunda vinda de Cristo. Filipenses 1:6, 10, verso 10 também. Filipenses 2:16. Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 3, de 20 a 21. 20 e 21. E Filipenses 4:5. Para esse dia, irmãos, Deus Pai está trabalhando a fim de que toda criatura, sem exceção, se dobre aos pés do Senhor Jesus. E todo aquele em que Ele começou a sua boa obra, a sua obra maravilhosa, esteja pronto para aquele grande dia, irmãos. Para aquele dia, os cristãos também devem trabalhar. Precisamos viver como Ele viveu, produzindo frutos de justiça, esforçando-nos para fazer outros, para trazer a outros, irmãos, trazer a outros a fé, para que nos alegremos junto ao seu trono. Para esse dia também, o próprio Cristo está trabalhando. Quando Ele manifestar a sua glória, todo inimigo irá se curvar, irmão. Então seremos transformados à sua semelhança. A alegria e a unidade cristã, irmãos, tem como fundamento Cristo e a expectativa da sua vinda gloriosa. Cristo e a expectativa da sua vinda gloriosa. Como conclusão, então, irmãos, Deus permite as provas da vida, mas providencia os meios para que possamos vencê-la. Amém, irmãos? Deus providencia o meio. Deus é Deus.